Olá, bom dia. Estamos às 6 horas da manhã, estamos começando o dia e vamos gravar o segundo vídeo, já que no primeiro vídeo, o desespero de Leandro Carnal, que nós falamos sobre metodologia científica, nós já terminamos analisando ele. Bem, aqui nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, que eu estou repetindo o que Freud já fez uma vez. Freud fez a psicanálise de Moisés. Se vocês não sabem, então existe um trabalho muito bom, no qual Freud, Sigmund Freud, fundador da psicanálise, faz a psicanálise de Moisés baseado nos escritos, nos ditos de Moisés que estão na Torá. Vou fazer algo semelhante. Então, vou colocar Karnal a nu diante de vocês. E vou mostrar, portanto, por um trabalho criterioso de análise psicológica em profundidade, quem é Leandro Carnal. E vou colocar isso com isenção, baseado no que ele disse nas anotações que eu fiz, que estão aqui. Agora, segundo o que vocês vão perguntar. Por que esse trabalho, professor? A popularidade dele fere seu orgulho, como os admiradores dele mandam dizer para mim? O senhor está com inveja porque ele tem 1.300.000 admiradores e o senhor tem 158? Não, não é por causa disso, né? Eu tive várias oportunidades de ser muito mais célebre do que Leandro Carnal e rejeitei. Isso já disse nos meus vídeos antes, né? Se eu fosse um aproveitador, se eu fosse movido pela vaidade, pelo orgulho, pelo desejo de ser célebre, eu hoje teria mais de 1000 vezes o que Leandro Carnal possui. Mas eu me pauto pela ética e principalmente pelo amor a Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, e a quem ele ofende. E quando ele ofende Jesus Cristo, ele fere a Carta Magna do nosso país, a Constituição. Ou seja, nosso país não tem lei, não tem nenhum guardião da lei, né? Isso é muito sério. Quer dizer, todo mundo, quem quiser, pode ferir as leis, pode fazer o que quer, começar do presidente da República até o guarda de trânsito, a corrupção impera. Então, me fere isso. Eu fui educado de uma maneira ética, de uma maneira, vamos dizer assim, onde, como se um músico cantando desafinar, fere meu ouvido. Então, se alguém disser uma mentira, fere meu entendimento. Então, me machuca fisicamente. Então, vejam só. Primeiro, porque, sendo cristão, me pautando por Jesus Cristo e pela religião cristã autêntica, que o meu cristianismo é heterodoxo, quer dizer, não sou católico, apostólico, romano, ortodoxo, né? Eu sou católico, aí apostólico e romano, mas de uma certa maneira, ou seja, isso se chama heterodoxia. Eu não sigo o Papa de Roma e aquilo que ele diz. Eu sigo meu raciocínio, o que Karnal já combate no que ele chama a religião customizada. Mas isso será analisado no seu devido tempo. Então, primeira coisa, liberdade religiosa é garantida pela nossa Constituição, que é a Carta Magna do nosso país. Ou seja, é o conjunto de leis que obriga todos os seres humanos. E ele zomba, ele achincalha, né? Ele pisa na nossa Constituição, ele rasga e joga na lata do lixo. E nenhuma autoridade faz isso, age contra isso, aceita isso. Todas as autoridades aceitam isso. Então eu fiz um vídeo conclamando os evangélicos, os políticos que tenham um pouco de vergonha e que sejam cumpridores da lei, cumprindo assim o seu papel. E agora, a razão pessoal também é essa, né? Quer dizer, eu fui educado de modo ético e a mentira fere meus ouvidos, meu entendimento, do mesmo modo que uma nota dissonante fere meus ouvidos. Então, aí está a explicação. Esse é o verdadeiro motivo. O que Leandro Carnal fala as mentiras dele ferem meu entendimento como uma nota desafinada fere meu ouvido. Segundo, respeito às leis e faço os meus atos são pautados pelos meus deveres e direitos. E ele fere meus direitos. Ele não tem o direito de ferir o meu direito. Isso está na Constituição, liberdade religiosa. Então,
todos esses motivos, e não como os admiradores dele que postam os vídeos dele dizem, né, por inveja, o senhor está com inveja, o senhor tem só 158 visualizadores, mas que buscam a verdade. Né? E os visualizadores dele têm agora uma coisa muito séria. Vamos fazer a denúncia? A denúncia é a seguinte, olha bem, se as pessoas que idolatram Leandro Carnal não conseguem entender o que ele diz e acham que ele diz coisas grandiloquentes, quer dizer, grandiosas, e não percebem a mentira, o engodo, o engano, né? a falta de sinceridade escondida por trás daquilo que ele fala, então vão agir assim, quer dizer, são apedeutas, são pessoas que não têm compreensão e entendimento, vão agir assim em casa, administrando mal o seu lar, vão agir assim no trabalho, administrando mal aquilo onde trabalham. Aqui temos um episódio curioso, porque isso não é privativo do Brasil. Nós temos 2 casos do Pentágono, 2 generais que receberam encomendas para mandar para o Exército Brasileiro. Uma delas, o general recebeu o que devia mandar para o Brasil, ele mandou para Costa Rica. Então, na cabeça desse general, o Brasil está na Costa Rica e não na América do Sul. Né? O segundo foi menos burro do que o primeiro, isso no Pentágono. E aí era para a capital do Brasil. Tava a pessoa que entregou ele sem envia isso para a capital do Brasil, ele mandou para Buenos Aires. Quer dizer, Brasil, capital, Buenos Aires. Então, para esse general, né, devido à importância que para a América do Norte tem a Argentina, tinha, né? Agora ela está um lixo. Então, a capital do Brasil, que é famoso pelo futebol, carnaval e samba, é Buenos Aires. A Argentina, que é famosa pelo tango. Então, isso não é apanágio nosso. Então, o homem, de maneira geral, é um ser que, infelizmente, não pensa. Quer ser enganado e não compreende o mundo ao seu redor. Por isso, o Karnal tem tantos admiradores. Tem 1.500 seguidores. Então, ele é o líder de uma religião, é o ateísmo militante, que também me incomoda. Porque, sendo crente, eu tenho direito de professar minha crença, como ele tem direito de ser ateu. Mas ele quer me obrigar a engolir as inverdades, as mentiras e as ofensas que ele faz à minha religião, para poder dizer que o ateísmo é que é a verdade. E aí é isso que me incomoda. Explicado isto, ou seja, eu estou profundamente incomodado, não na minha vaidade. Eu tive 3 oportunidades de ser um homem imensamente rico, mas eu teria que quebrar com a minha ética pessoal, o meu amor a Jesus Cristo, né, a minha profissão de fé, de ser seguidor daquele que se disse verdade e vida, e eu recusei. Só para dizer, uma delas me dava 115 mil reais por mês. Se eu fizesse, se eu colocasse meu conhecimento à disposição da Otto, Ordo Templi Orientis, que foi fundada por Aleister Crowley e depois seguido por Lope de Rojas, e hoje não sei, mas a Dalva, que era a representante, me ofereceu. Então, com 115 mil reais por mês, eu estaria ganhando equivalente a um deputado federal, a um juiz e a um presidente da República do Brasil. E eu recusei, por quê? Porque era imoralidade, era corrupção. Então, não é como vocês, ouvintes do Karnal, admiradores, né, que o idolatram, não é por vaidade, não é por orgulho ferido, porque eu não tenho a plateia que ele tem, absolutamente. Eu não tenho esse tipo de sentimento. Graças a Deus, eu ultrapassei, graças a Deus, aquela educação que eu tive, foi uma educação refinada. Mas vou mostrar a vocês, então, como o Karnal é uma alma torturada. E é essa tortura que ele sofre, que o leva a cometer essas besteiras, chegando ao ponto da ofensa pessoal, porque ele diz que um crente é inferior a um ateu. Então isso me ofende pessoalmente, porque ele diz que Deus é um velho caduco. Isso ofende a minha fé e a de todos os que creem em Deus. E diz que a religião é igual a maconha, é um vício. É menos
danoso do que o cigarro, da maconha, de que o álcool ou do que a heroína. Então, veja, ouvir isto me fere profundamente. E só não vai ferir quem não tiver juízo, quem não raciocinar. Vamos então ao segundo vídeo, que vai ser intitulado na série O Desespero de Leandro Carnal. Vamos mostrar então que ele é uma alma fraturada, que ele é um homem dividido em vários pedaços, e nós vamos analisar cada um desses pedaços e depois dizer como foi que essa alma se despedaçou. Esse é um trabalho de psicanálise, ciência da qual eu sou perito. Vamos fazer, portanto, a psicanálise pública do professor Leandro Carnal e através dos seus ditos, dos seus textos. Então, aqui nós temos dois postulados. Num ele diz que a religião não tem um grande efeito sobre o ser humano. Quer dizer, eu então que sou religioso, para ele, isso não tem nenhum efeito na minha vida. Ora, dos 26 aos 50 anos, eu fiz um monte de bobagem, eu perdi muito tempo, porque toda garotinha bonita, eu achava que eu devia... Bom, vocês não vou completar o termo, né? A frase está bem evidente. Mas eu escolhia como tigre, ficava esperando a oportunidade, e aí quando a oportunidade surgia, eu era perito nessa arte, eu dava o bote, dava o salto, e ela era minha. Então, eu vivi essa vida dos 26 aos 50 anos. E aí perdi tempo. Descubro hoje que eu joguei tempo fora. E quem foi que me mudou a religião? E vocês sabem que muitos viciados, muitas pessoas que são criminosas, ladrões, mudam exatamente por causa da religião. Mas ele aqui estatui que a religião não tem um grande efeito sobre o ser humano. Isso vamos discutir mais profundamente depois. Estou só alinhando. Depois, devemos saber, na verdade, em vez de procurar saber quem é Deus e o que é Jesus Cristo, e está perdendo esse tempo, devemos saber o que é que constitui o homem. Pois, carnal, isso já se sabe. Isso a ciência já descobriu. Você está atrasado, foi desde 1933, publicado em 1968, que já se sabe o que é o homem. E você diz que, em vez de investigar porque o homem é religioso, precisa se apoiar na religião, deveríamos investigar o que é que constitui o homem. Você está atrasadíssimo. Eu tenho pesquisas que vou mostrar, está nesse próprio caderno. De 1933 a 1968, equipes de astrofísicos e de neurofisiologistas descobriram o que é o homem. Logo, você, cientificamente, está a quilômetros de distância atrás da verdade do hoje. Que você ainda acha que o homem é um desconhecido. Isso foi publicado na revista Advance Científica e foi motivo de um livro francês, L'Homme qu'est-il? O homem, o que ele é? Então, você, na verdade, não sei em que mundo vive. Mas isso são temas que eu vou discutir com mais profundidade. Vamos aos temas menores, porque nós vamos dar a ele a oportunidade de ver, se ele vir os meus vídeos, uma série de besteiras que ele diz, para que ele possa revisar a maneira dele de raciocinar, se for possível. Bom, primeiro, porque ele é ateu. Então, os vídeos dele são todos esses. O ateísmo é um modo de pensar superior. O crente é um modo de pensar inferior. Então, essa frase está aqui. A fraqueza do crente. Vamos aqui colocar como título. A fraqueza do crente. Todo crente é um fraco que se apoia em Deus. Ele diz, a religião é uma fraqueza, um vício. A maconha, a heroína, a cocaína são danosos. Mas menos danoso é decorar versículos bíblicos e ir à igreja. Gente, olha, eu não preciso falar muito para vocês entenderem. Como é que um ser humano que se diz inteligente, filósofo, que aprendeu a raciocinar, que tem a ciência, né, da propedêutica, que tem a capacidade, supostamente, né, conhece a epistemologia, né, a teoria do conhecimento, como é que ele diz isso? A frase é dele, é exatamente assim. A religião é uma fraqueza. Portanto, eu que sou religioso sou um fraco. Ele é forte. É um vício. Portanto, eu sou um viciado.
Porque a maconha, a heroína e a cocaína são vícios, são coisas danosas. E menos danoso é o vício de decorar versículos bíblicos e ir à igreja. Eu tenho de rir, eu não posso deixar de rir. Quando a gente vê isso aqui, é trágico. Então, quando 1.300.000 ou 500.000 pessoas ouvem isto e não percebem o que está por trás disso aqui, dizer que a religião é uma fraqueza e que o religioso é um fraco, o crente é um fraco, ora bolas. Crer em Deus nos obriga a levar uma vida extremamente reta, correta, a falar a verdade, a agir consoante a verdade, né? E nos obriga a eliminar da nossa vida coisas que nos fariam muito mais alegres. A vida o carnaval. Eu não vou para o carnaval porque sei que ali tudo é pornografia, né? As prostitutas gregas e os garotos de programa chamavam-se porneia. Então, o carnaval é uma grande porneia. E aí, na Grécia Antiga, você vê, a pornografia era institucional. O rapazinho, até os 20 anos, né, ele era um homossexual, ele era por instituição instruído na homossexualidade. E as hetaíras gregas, que eram as prostitutas, né, iam desde as mais sábias, as que distraíam o cliente, como hoje as garotas de programa que são universitárias e servem de dama de companhia e cobram caro, até aquelas que simplesmente vão para a cama. Então, para ser crente, você tem que ser forte, você tem que vencer seus vícios, você tem que vencer suas tendências negativas. Só com a força se conquista o reino de Deus, diz Jesus Cristo, porque o reino de Deus é conquistado pelos fortes. Aí, carnal, você já contradiz a palavra do mestre. Aí você já vai diretamente contra o que Jesus Cristo disse. Logo, você é mais sábio do que Jesus Cristo. Imagina, é consenso geral entre os grandes eruditos que Jesus Cristo é o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Um famoso filósofo francês e teólogo escreveu, Claude de Tremontin, Os Ensinamentos de Jesus de Nazaré. Pois bem, aquele bota Yeshua no hebraico. Então você se acha mais sábio do que ele, porque, né, então eu deveria o quê? Cair na esbórnia, no vício, e aí eu seria forte, né? Posso fazer o que eu quiser. Mas acontece que eu não posso, porque Jesus Cristo disse que a religião, o reino de Deus, é conquistado pelos fortes. E só aquele que usa da força o conquista. É o oposto do que você diz. Então, ao contrário, né? Aquele que é religioso, aquele que é crente, aquele que faz o que Jesus Cristo manda, é um forte. Venceu a si mesmo, venceu suas fraquezas, e é isso que você não venceu. Eu não sei sua vida particular, eu sei da minha, mas eu sei quanto esforço eu tive que fazer para não me corromper, para não ganhar 115 mil reais por mês às custas da corrupção, sendo um dos membros da organização Ordo Templo Orientis, que matou Raul Seixas, a proposta deles é a imoralidade, a pornografia, que na Grécia Antiga era cultivada institucionalmente. Então você vê, as hetaíras era o nome das putas na Grécia, que iam desde as que tinham sabedoria e distraíam as pessoas que tinham cultura, até aquelas que simplesmente davam prazer carnal. É por isso que você tem esse nome, é muito apropriado. Logo, você disse uma grande mentira. Ao invés do crente ser um fraco e a religião ser uma fraqueza, o próprio Jesus Cristo no Evangelho diz: o reino de Deus é conquistado pela força e só os fortes o conquistam. Logo, quem é fraco é você, que não conquistou o reino de Deus. E nós vamos dizer por que é que você é tão revoltado contra a religião e contra Deus. Porque você tem uma fraqueza e essa fraqueza não lhe permitiu conquistar o reino de Deus. Vou repetir.
O reino de Deus se conquista à força, e só os fortes o possuem. Então, ao inverso, você diz, literalmente, a religião é uma fraqueza, um vício. Olha, justamente eu tive que vencer meus vícios. Eu era um tarado. Eu não podia ver uma mulher bonita que eu desejasse, que eu fazia tudo para conquistá-la e possuí-la. Então, perdi um tempo enorme dos 26 aos 50 anos e possuía as mulheres mais bonitas da minha cidade. Eu escolhia e fazia feito um tigre. Traçava uma estratégia e, na hora certa, saltava sobre ela. Perdi tempo. Ao invés de fazer coisas úteis para o meu próximo, como hoje eu faço, né, com o meu conhecimento, hoje eu ajudo as pessoas. Eu sou psicoterapeuta, eu sou filósofo, eu sou teólogo, né, eu dou aula de várias coisas, eu tenho um vídeo que eu gravei onde eu digo algumas das matérias que eu dou aula. Então, você diz exatamente o oposto de Jesus. Então, a primeira proposta minha é que vocês, meus ouvintes, que são meus amigos, uma elite de 158 inscritos que me ouve, então, Karnal diz que o religioso é um fraco, o crente é um fraco, a religião demonstra uma fraqueza. Jesus diz que a religião, ou seja, a fé, é exatamente o contrário. É próprio dos fortes, porque você tem que vencer a si mesmo e as suas próprias fraquezas, os seus próprios vícios. A luxúria era o meu pecado predileto, e eu exercia isso com um garbo, com uma perfeição. Eu era perito na conquista de uma mulher, o verdadeiro Dom Juan de Molina. Então eu conquistava uma mulher com uma facilidade enorme. Na época eu não era careca, não era desdentado, né? Então olhos verdes, com essa voz que não tinha, que tem esse timbre, mas não tinha um problema que aqui eu tive piorreia, e a minha boca ficou assim, e eu estou sem saber o que fazer. Então, mas tem o que fazer. A questão é eu querer fazer, me decidir. Então você vê que é preciso ser forte para ser religioso, para você vencer, porque seria muito bom você fazer o que quer, o que der na cabeça. Então a porneia, eu então estaria aí nos puteiros, né, procurando as garotas de programa cultas, que eram chamadas etaíras na Grécia, e aquelas que são simplesmente chamadas garotas de programa, que vão para a cama para te dar prazer. Eu dei uma olhada aqui na propaganda, no site delas, elas cobram R$250 a hora. Mas se você quiser mais de 1 hora, elas fazem abatimento. Então, quer dizer, eu fui levado por esse impulso, a luxúria, que era o meu pecado predileto, mas só que eu não pagava. Eu nunca paguei para levar uma mulher para a cama. Eu ia porque eu a conquistava. Nunca dei 1 centavo. Eu me fazia ser amado, eu conquistava, eu seduzia e eu levava ela para a cama. Eu escolhia as mais belas, tanto de rosto quanto de corpo. E eu perdi tempo, dos 26 aos 50 anos. Então, Karnal e os seus admiradores, para vencer isto, não foi preciso pouca força. Porque a luxúria é um dos vícios mais danosos que existe e mais difíceis de ser vencido. Porque o instinto sexual é o mais poderoso de todos os instintos. A força do sexo, como diz o dito popular, é fogo de morro acima, água de morro abaixo. E mulher quando quer dar, na verdade não é mulher quando quer dar. E o desejo sexual, né, ninguém consegue impedir. Ninguém consegue impedir. Olha como é. Tirem a palavra mulher aí, porque aí é machismo, né? Então vamos tirar a palavra mulher e vamos considerar o ser humano. Mas o dito popular diz assim, fogo de morro acima, através da erva seca, né, subindo do morro. Então, quanto mais para cima, mais o fogo, cuja labareda vai para cima, consome. Água de morro abaixo. E mulher, quando quer dar, ninguém segura. Isso está tirando a palavra mulher aí, né? Então, me perdoem as mulheres, e eu não estou falando mesmo de mulher, estou falando do ser humano. O machismo colocou a palavra mulher aí indevidamente, mas a questão é o desejo. A mulher aí simboliza o desejo sexual, porque a mulher termina sendo, vamos dizer assim, o maior objeto de desejo do homem.
então colocaram para a mulher. Mas absolutamente não está certo, não está correto o dito popular. Então, o desejo é como fogo de morro acima ou água de morro abaixo. E para vencer o desejo é necessário ter muita força, Leandro Carnal. E eu venci. A partir dos 50 anos, eu tomei juízo e graças à conversão, que você diz que a religião é uma fraqueza e que não tem nenhum efeito, nenhum grande efeito sobre o ser humano. Pois bem, eu venci a luxúria. O pecado da luxúria. São 7 pecados capitais. A luxúria é o mais forte deles. É o mais perigoso deles. É o mais divulgado deles. Tem homens que se gabam de ter 2, 3, 4 mulheres, né? A história da amante argentina que dá um prejuízo danado porque ela explora o seu amante. Então, é o contrário. Jesus Cristo diz que para vencer os seus vícios, para você conseguir conquistar o reino de Deus, ou seja, implantar a ética que ele nos traz, que é uma ética sobrenatural, preternatural e natural, atinge os 3 mundos, é preciso ser forte. O texto diz, o reino de Deus é conquistado pelos fortes, e só aqueles que o tomam à força é que dele se apossam. Pelos fortes, carnal. E o seu texto diz que a religião é uma fraqueza. Portanto, você contradiz diretamente o que Claude Tremontin, um filósofo, viu? Esse é um filósofo francês, diz nesse livro aqui, né, editado, o ensinamento do Rabi Yeshua de Nazaré, editado, acho que em 1960, por aí assim, 1972. Então, Claude Tremontin vai mostrar aqui o ensinamento de Jesus de Nazaré, que é como vencer a nós mesmos. Valente é quem a se vence, é outro ditado popular. Então, veja, você diz o oposto, você vê a vida pelo avesso, você vê o mundo de cabeça para baixo, a sua visão é uma visão torta. Você não é cego, mas você vê tudo invertido. O mundo é invertido para você. E dizer que a religião é um vício, como se fosse a cocaína, a heroína, então o religioso, vamos dizer assim, é semelhante àquele que consome cocaína, heroína, maconha, né? Mas você diz que é um vício menos danoso do que esses, mas é um vício. E que, porque você substitui, você diz isso no seu vídeo, substitui o fumar da maconha, o cheirar da cocaína, a heroína, não sei como é que se usa, né? Injetável, sei lá, é menos danoso ir à igreja e ler a Bíblia. Mas você mesmo diz contraditoriamente nos seus vídeos, olha que coisa engraçada, você não percebe, você é cheio de contradições, você é um paradoxo, que não há um dia em que você não leia um texto da Bíblia extensamente. Isso está no seu vídeo. Ora, carnal, então se a Bíblia não serve para nada, se a religião não tem nenhuma importância para o homem, se Jesus de Nazaré não tem os ensinamentos que formam um homem verdadeiro e se o que ele ensinou torna o homem fraco, então, depois de dizer tudo isso, você diz num vídeo que eu vi ontem às pressas, porque foi postado pelos seus admiradores, está escrito assim, postado por admiradores. Não importa, então, não estranhe que o nosso país esteja cada vez pior, porque são esse tipo de gente, ou é esse tipo de gente que elege os políticos, né, que nos atendem mal no trabalho, no que eles fazem, como eu falei dos 2 generais do Pentágono. Então, é horrível o atendimento. Certas firmas atendem de uma maneira horrível, porque eles são apedeutas, eles não entendem o que você quer. E aí é por isso que o Brasil está dessa maneira. Então, aqueles que dirigem nosso país e aqueles que são responsáveis pela lei deviam fazer respeitar a Constituição Federal, protegendo a liberdade religiosa. E você, agora, depois de dizer que o religioso é um fraco, quando Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força e só os fortes o possuem, o contrário do que você diz. Logo, você é mais sábio que Jesus de Nazaré. Olha só que coisa fantástica, né? Então, gente, isso atinge
todos os crentes em Jesus Cristo. Todos os cristãos, não sou só eu. Mas em outro vídeo você diz que você não passa um dia, não tem um dia que você não lê a Bíblia extensamente. Ora, ou uma coisa ou outra. Então você é um grandíssimo mentiroso, como eu disse no primeiro vídeo. Se você acha que a religião não tem nenhuma importância, não tem nenhum impacto moral na vida do homem, para mim, eu venci a minha maior fraqueza, que era a luxúria, graças a ter me convertido a Jesus Cristo, e uma multidão imensa de pessoas faz isso, vence seus vícios, suas fraquezas, porque Jesus diz que a religião é tomada à força, né? Para seguir o que ele manda é preciso ser forte, e você diz que não, forte é você que não precisa seguir nada, você segue sua própria cabeça. Você diz textualmente, né, que o ateu faz o que quer, o que tornaria o mundo um caos, porque se cada um de nós fizesse o que quer, então um invadiria o direito do outro, como você está invadindo o meu direito de professar minha religião. Bom, aí você diz que é um vício. Então eu sou um viciado porque eu me preocupo com religião, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, e você diz que isso é um vício menos danoso do que fumar maconha, consumir cocaína e heroína. Meu Deus do céu, olha como sua alma é torturada, olha como você é contraditório. Você diz exatamente o oposto do Rabi Yeshua de Nazaré, que mereceu do filósofo francês Claude Tremontan um livro chamado O Ensinamento de Yeshua de Nazaré. Você está acima dele, carnal, mas ele é considerado por todos os eruditos como sendo o homem mais inteligente que já pisou no planeta. Então você se acha mais do que ele. É esse aí o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua arrogância, e você consegue com isso admiradores. Não é de admirar, portanto, que esses admiradores representam uma parcela da população que elegem os maus políticos, e os próprios maus políticos são corruptos, porque todos seguem esse raciocínio, né? Não vão à religião, não são religiosos, porque a religião os obrigaria a professar a verdade, a não serem corrompidos, a vencerem os vícios. Ao contrário, portanto, do que você diz, então vou fechar dizendo, mais uma vez, Jesus de Nazaré afirmou, o reino de Deus é tomado pela força, e só os fortes o possuem, porque o conquistam à força. E você diz textualmente, a religião é uma fraqueza. O crente é um fraco, que se apoia numa criação da mente dele chamada Deus. Ora, então você contradiz, não é a mim, você contradiz frontalmente Jesus de Nazaré. As palavras dele, quem quiser vai ver lá no Evangelho a frase, quando ele diz que o reino de Deus é tomado à força e só os fortes o conquistam. Por isso me incomoda, é como se uma pessoa estivesse cantando e desafinasse, né? Então a mentira me fere porque eu me habituei à verdade. E você é um grande mentiroso. Porque você, em outro vídeo, depois de dizer isto, né, que menos danoso do que fumar maconha, consumir cocaína e heroína ou coisa semelhante, menos danoso do que esses vícios, é o vício de ler a Bíblia e de ir à igreja. Em outro vídeo você diz que não há um dia em que você não leia a Bíblia extensamente. Mentiroso! Mentira, mas é ser muito cínico. Como é que você pode dizer uma coisa e outra? Em um vídeo você diz que quem lê a Bíblia é um viciado semelhante a quem consome cocaína. E em outro vídeo você diz que não há um dia no qual você não leia extensamente a Bíblia. Enquanto você diz que ler a Bíblia e ir à igreja, né, é um vício que causa menos dano ao corpo. Bom, se nós pegarmos os dicionários, eu pretendi ir mais longe, mas se nós pegarmos o dicionário, temos aqui o Aurélio, e aqui nós temos o super dicionário. Nos dois eu não vou ter tempo de ler, porque já estamos a 34 minutos. Então, justamente, vício e hábito são duas palavras que estão completamente interligadas. Então, o vício é um hábito que causa dano. E o hábito é
uma coisa que é uma ação que é sistematicamente feita, mas que faz bem. Então, ler a Bíblia me faz bem, ir à igreja me faz bem, orar me faz bem. E você diz que é um vício menos danoso do que a cocaína, a heroína ou a maconha. Ou ir à igreja. Então, isso é uma loucura. Você é um doido. Você é completamente louco. Você é deslocado. E, além de tudo, é mentiroso. Porque você afirma no seu vídeo que eu vi ontem, postado por admiradores, não lembro agora o nome do vídeo, porque cada um que eu vejo, se eu fosse decorar o título, você diz exatamente, textualmente, que não há um único dia que você não leia a Bíblia extensamente. Então você é um viciado também. Só que um vício menos danoso do que a maconha, a cocaína e a heroína. Então, basta isso. Olha, estou analisando uma frase sua, que contradiz o homem mais inteligente do mundo, que mereceu de um grande filósofo francês uma obra, Claude Tremontin, e você está contradizendo o próprio Jesus Cristo, e você está contradizendo, assim, milhares de milhões, só de cristãos, são 3 bilhões na face da Terra. E você diz que esses 3 bilhões são de fracos. Muitos deles deixaram grandes vícios, né? Vício, pelos dicionários, vício é um costume que causa dano. Quando o costume, algo que você faz sistematicamente, não causa dano, ajuda a saúde mental ou física, se chama hábito. Então, aprenda, carnal. Mas uma lição de português a mais que eu devia te cobrar. Então, hábito, eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Você diz que também tem. Você diz no seu vídeo. Ler a Bíblia é um hábito. Ir à igreja é um hábito. Então, agradecer a Deus pelo bocado que eu vou comer antes da refeição é um hábito. E você diz que é um vício menor, menos danoso do que consumir heroína, cocaína e maconha. Então, assim, eu estou, ponto por ponto, mostrando como as pessoas que consideram, que lhe admiram, a sua legião de admiradores, vão eleger, com esse tipo de entendimento, políticos corruptos. Isso tem consequências graves do ponto de vista social, né? Do ponto de vista econômico. Aí a corrupção está graçando, mas se eles acham você notável, e o que você diz, as coisas de grande sabedoria, então eles vão escolher o pior, a ralé, já que você pertence a esse nível da população, né? Porque você é um grande mentiroso. Jesus Cristo diz que o diabo é pai da mentira, e quando os mentirosos mentem, fazem a vontade do diabo. Logo você, segundo Jesus, não eu, na discussão com os fariseus, quando se fala de Abraão, você é do diabo, porque você é amante da mentira, praticante da mentira, e quando você diz que eu, quando leio a Bíblia, estou praticando um vício menos danoso do que consumir cocaína ou heroína, você diz em outro vídeo que você não tem um dia que você não leia extensamente a Bíblia. Ora, bolas! Isso é um absurdo, você dizer uma coisa e depois você dizer outra, é uma contradição. Você, como filósofo, então você é um grandíssimo mentiroso. Reforço aqui o que eu disse no primeiro vídeo, no 1. Esse será o 2. E aqui, no Pai dos Burros, nós temos 2 aqui célebres, o Super Dicionário, que é uma edição da Globo, Francisco Fernandes, Celso Pedro Luft e Marcos Guimarães, mas o Celso Pedro Luft é o mais famoso, e no Aurélio Buarque de Holanda, o famoso Aurélio, ele distingue de vício de hábito. Hábito é tudo aquilo que você faz sistematicamente e que lhe causa bem-estar e que dá ao seu corpo saúde, bem-estar, vigor, alegria verdadeira. E vício é aquilo que causa dano. E você diz que a religião é menos danosa, é um vício menos danoso, mas é vício. Não, é um hábito. Então você não sabe a diferença entre hábito e vício, e você termina se incluindo entre os viciados, porque você afirma que quem vai à igreja e quem lê a Bíblia e quem crê, além de ser fraco, é um viciado. Mas você diz que não há um dia na sua vida que você não leia extensamente a Bíblia.
Então, hoje, embora eu tivesse preparado mais algumas coisas, mas nós já mostramos a vocês que no nosso caderninho aqui tem duas coisas, né? Já vimos a primeira. A religião não tem um grande efeito sobre o ser humano. Tem. Eu mudei meu caráter completamente, abandonei a luxúria. E não foi fácil. Dos 26 aos 50 anos, eu era levado pela luxúria. E bruscamente eu parei porque percebi que isso não levava a nada. Eu ia a caminho da destruição. E aí você educa os seus ouvintes dizendo que isso não tem importância nenhuma. E depois diz que devemos saber o que é que constitui o homem. Ora, basta você ler as últimas conquistas da ciência, da astrofísica de 1933 a 1968, né? Eu tenho ali o resumo, né? E você saberá, né? Uma das coisas que, um dos seres que, vamos dizer, deixar para o próximo aqui, né? O homem, na verdade, é movido pelo inconsciente. Então, você não consegue chegar ao inconsciente. A experiência do Dr. Andrew Newberg, então, vai provar que o homem é movido pelo inconsciente. Desde Freud, essa afirmação, até hoje. Então, vamos deixar isso para o próximo vídeo, porque eu não quero limitar 40 minutos. Então, aqui reforçamos o que nós dissemos no vídeo passado. Você é um Everest de mentira. Você é mais mentiroso do que a cadeia do Himalaia. O tamanho das suas mentiras e das suas contradições é incomensurável. Não se pode medir. Mentiroso, contraditório, porque você diz que eu lendo a Bíblia eu cometo um vício e que um vício é menos danoso, embora do que a cocaína, e que é uma fraqueza. Mas você em outro vídeo diz que lê a Bíblia extensamente todo dia. E aqui eu chamo a atenção, então, para os seus visualizadores, porque os meus já sabem disso, do que eu estou dizendo. É uma elite que busca a verdade, enquanto você espalha a mentira. E quem mente é discípulo do diabo, que Jesus Cristo diz no Evangelho, na discussão com os fariseus, sobre quem é filho de Abraão, que ele diz que os fariseus e os escribas são filhos do diabo, que é mentiroso e amante da mentira. E quem é mentiroso faz as obras do seu pai. Logo, seu pai é o diabo. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz é Jesus, no Evangelho, quando ele fala da discussão dele com os escribas e fariseus a respeito de se somos filhos de Abraão e praticamos a verdade, ou se somos filhos do diabo e praticamos a mentira. Então você fica assim como sendo um grande mentiroso, e como todo mentiroso é filho do diabo, que é o pai da mentira, então você é filho da mentira porque você é mentiroso. Isso é óbvio. E então a sua sabedoria é uma falsa sabedoria, porque você diz num vídeo uma coisa que contradiz no outro. Então você é um homem quebrado, fraturado. Você veja, de um vídeo para outro, você diz duas coisas opostas. Então você tem um pedaço de você que acha que deve ler a Bíblia todo dia extensamente. Esse é um pedaço. Você é quebrado. Então uma parte de você considera isso bom, ler a Bíblia extensamente todo dia. Mas outra parte de você, fraturado, quebrado, dividido, diz que eu que leio a Bíblia sou um fraco e um viciado. Ora bolas. Então, no final das contas, você é ou não é um viciado também, porque lê a Bíblia extensamente todo dia, segundo suas próprias palavras. Então você é um mentiroso. Reforço aqui o que eu disse no primeiro vídeo. Esse é o segundo, tá? Estou fazendo a sua psicanálise. De graça. Eu sou psicanalista. Estou fazendo a sua psicanálise. Aqui está para os seus adoradores, que se chamam admiradores e postaram o vídeo que eu vi ontem, que só tem besteiras. E assim, fazendo a sua psicanálise, eu vou lhe colocar a nu. Eu vou tirar a tua roupa e mostrar você a nu. Eu vou lhe desnudar, porque eu tenho essa capacidade. Eu conheço a simbologia, sou perito em expressão oral e escrita em língua portuguesa e língua inglesa, então eu entendo de português, e aqui as palavras hábito e vício se distinguem uma da outra exatamente porque o hábito é construtivo e o vício é destrutivo. E você considera a religião, que é um hábito,
de ir à igreja, de ler a Bíblia, como sendo um hábito, e você diz que é um vício, embora menos danoso do que a cocaína, a heroína, etc. e tal. Assim fica mais claro, e reforço aqui o que eu disse no vídeo anterior. Você, carnal, é um grande mentiroso, portanto é filho do diabo e amante da mentira. Bem, estamos fazendo a psicanálise do ilustre personagem que está totalmente despedaçado e que está vivendo um desespero, uma revolta interior, porque não achou o que procurava, e aí agora está agredindo aqueles que acharam. E isso vai ser o assunto do último vídeo. Mas desde já estou mostrando a vocês, cuidado com este homem. E às autoridades e aos crentes de todas as religiões cristãs, primeiro, em todas que creem em Deus, aí vai muçulmanos, vai tudo, né? Se você crê em Deus, Leandro Carnal diz no vídeo dele que Deus foi criado pelo homem. Nós dizemos que Deus criou o homem. E você diz que Deus foi criado pelo homem. E que escreve texto por linha torta, segundo o ditado popular, deve ser interpretado como ele sofre do mal de Alzheimer, ou seja, é um velho caduco. Então, meu Deus do céu, pobre de ti, pobre da tua alma torturada. Imagine quando você deita a cabeça no travesseiro, como você não sofre. Imagine quando você está sozinho consigo mesmo, que péssima companhia você é para você mesmo. Mas você tem 1.500.000 seguidores que lhe adoram e que postam seus vídeos. Coitados deles. É por isso que o Brasil está indo de mal a pior. Porque esses seus seguidores são uma pequena amostra daqueles que votam e elegem os maus políticos. Isso é o meu motivo de dar tanta atenção, né? Porque os seus seguidores são uma amostragem do que é o brasileiro, de como ele não entende, de como ele segue a mentira, de como ele se deixa seduzir pelos mentirosos, e vai fazer com que ele eleja políticos que vão ser corruptos e que vão roubar a nossa nação e que vão levar-nos à miséria. Então você vê as consequências. Por que é que você me incomoda? Né? Se você simplesmente fosse um mentiroso e fosse um doente que diz uma coisa e contradiz isso, seu problema era lá com qualquer psicanalista. Mas eu vou fazer a sua psicanálise. Eu estou fazendo a sua psicanálise. Já fiz no primeiro vídeo sobre a metodologia científica dizendo que você é um mentiroso. Nesse eu reforço. Hábito e vício. Fraqueza e força. Então, aqui está. Cuidado com o que esse homem diz. Ele é absolutamente contraditório, ele não tem a menor noção de lógica, ele não tem a menor noção de critério, né? Ele não tem a verdade em si. E, no entanto, ele tem 1.300.000 ou 500.000 seguidores, portanto, ele é líder de uma corrente de ateísmo militante. Deem o seu like. Esse foi o segundo vídeo, né? O desespero de Leandro Carnal, do torturado Leandro Carnal, que eu vou dizer por quê, qual é o motivo da sua tortura, tá? No último vídeo. Mas aqui fica claro, você é um grandíssimo mentiroso. Até a próxima.